Olá, gente querida do coração verde e amarelo, sou Cleiton Basso, mais um jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Perguntamos novamente de qual lugar abençoado, maravilhoso do nosso Brasil ou do mundo você assiste a esta edição. Comente, deixe sua opinião, participe do chat ao vivo. Sempre é importante ver se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. Repercutiu nas últimas horas a afirmação do presidente Jair Bolsonaro de que neste ano deve participar de todos os debates e que só não participou em 2018 por conta do atentado de Adélio Bispo. Mas outras palavras do presidente ecoaram: a provocação à Rede Globo, quando o presidente Bolsonaro afirmou que se a Globo tiver coragem para chamá-lo para uma entrevista ao vivo, que chame. Ser entrevistado ao vivo pela Rede Globo de televisão. Fato que é comum, não é? Durante o período eleitoral, durante a campanha eleitoral. Será que o William Bonner, Miriam Leitão ou a direção da Globo ou Globo News teriam coragem de convocar Bolsonaro para falar ao vivo, por exemplo, no Jornal Nacional, em 2022? Eu faço o desafio, mais uma vez, TV Globo, me entrevistem ao vivo. Não fique até somente com essas mentiradas todas, falando mentiras sobre o governo. E eu Presidente, Sim. Desculpa lhe interromper, o senhor citando agora de Globo, caso o senhor venha a ser candidato agora em 2022, o senhor for convidado para um debate na TV Globo, o senhor vai? Eu pretendo ir a todos os debates. Em 2018, eu compareci em 2 e depois eu tive uma crise. Eu levei uma facada. Eu sobrevivi por um milagre. Até aquele assassino, ele tem a proteção de grande parte dessa grande mídia e de 3 advogados renomados que compareceram menos de 24 horas depois para defendê-lo. Então é uma coisa que, meio parecido com o Celso Daniel, uma coisa que foi programado, tá? Agora, com o processo reaberto, esperamos chegar realmente nos culpados, naqueles que realmente pagaram ao Adélio para ele tentar me executar em setembro de 2018 na cidade de Rio de Fora. O presidente Bolsonaro deve, através de uma medida provisória, lançar um valor bilionário para socorrer estados afetados pelas chuvas. Cerca de 2 bilhões de reais devem ser liberados por meio de um crédito extraordinário a socorrer famílias. Os recursos começam a ser distribuídos a partir da publicação no Diário Oficial da União da medida provisória. Os estados que terão um valor maior, né? Serão Bahia, Goiás, Minas Gerais e Pará, por conta de serem os mais atingidos pelas chuvas. O governo Bolsonaro começou a liberar verba para estados afetados pela chuva em 28 de dezembro ainda, quando o Palácio do Planalto liberou 200 milhões de reais para a recuperação de rodovias. As chuvas têm provocado estragos em várias partes do Brasil. Vimos que na manhã desta quinta, um deslizamento de terra destruiu um casarão do século XVIII em Ouro Preto, Minas Gerais. O depósito também foi atingido e ficou completamente destruído. O acontecido foi no Morro da Forca, localizado no centro histórico da cidade. De acordo com a Defesa Civil do município, ninguém se feriu. A Prefeitura de Ouro Preto informou que o casarão estava interditado desde 2012. As ocorrências estão sendo acompanhadas pelo governo federal. Com a repercussão de que a primeira pesquisa de 2022 teria sido patrocinada por um banco que foi citado em delação relacionada aos problemas de corrupção nos governos petistas, a semana ainda repercutiu pesquisa sugerindo que Lula seria o favorito do povo para combater a corrupção. Dá para acreditar? Pois é, a pesquisa, inclusive, são números já citados em momentos anteriores, dizendo que
o que está aí em discussão nas redes sociais, enfim, a questão da corrupção, a questão do cancelamento de pena, a suspensão aí de condenações do petista, isso dá uma discrepância tremenda com o que eventualmente dados sugerem de que o povo acharia que Lula, o petista, seria o melhor para combater a corrupção no Brasil. O que ou onde é que tais pesquisas vão atrás de sugestões, de opinião, enfim, para embasar tal resultado? Será que alguns até comentaram, foram pesquisar nos presídios para ter um resultado como esse? Pois bem, quando nos governos petistas tivemos alguns dos maiores escândalos da história do país, dizer agora que Lula seria o melhor para combater a corrupção? Que ironia é essa? Não há dúvida de que nessa história toda a gente tem alguém muito enganado ou iludido. Ou as próprias pesquisas, não é? Como essa que sugere que o petista seria o ideal para combater a corrupção no país. Ou tem muita gente acreditando em mentiras. Ou a pesquisa, ou os entrevistadores nas tais pesquisas, ou o povo brasileiro. Porque tem certas coisas que chegam a ser piada. É muita distância entre a realidade e o que os tais levantamentos pregam. E aí aparece esse lance de um banco que talvez já tenha sido beneficiado de alguma forma na era da corrupção lá atrás e citado, inclusive, em delação, agora bancando uma pesquisa que diz que Lula ganharia no primeiro turno, agora em 2022. Acho melhor preparar o senso de humor, gente, porque pelo andar da carruagem teremos muitos motivos para gargalhadas em 2022, a menos que você concorde, por exemplo, que Lula é o mais preparado para combater a corrupção. O primeiro lote da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos chegou ao Brasil. Você viu? A primeira remessa, com pouco mais de 1,2 milhão de doses, desembarcou no aeroporto de Viracopos, em Campinas, e foi encaminhada ao centro de distribuição do Ministério da Saúde. A distribuição das vacinas aos estados já começou. O imunizante pediátrico da Pfizer foi aprovado pela Anvisa no dia 16 de dezembro. No início da semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a Pfizer vai antecipar a entrega de 600 mil doses do produto. Desta forma, devem chegar ao país 4,3 milhões de unidades e não mais 3,7 milhões, como estava previsto anteriormente. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se pronunciou sobre o momento com a variante Ômicron e sobre a vacinação infantil contra a Covid-19. Os pais e as mães do Brasil. São eles os responsáveis por tomar a decisão por seus filhos. O mundo hoje é confrontado com uma nova variante do vírus, a variante Ômicron, que tem uma transmissão muito maior do que o vírus de Wuhan e as outras variantes que surgiram no mundo. Ou seja, é um desafio para nós, os gestores da saúde. Nós sabemos que muitos têm relatado que essa variante causa formas menos impactantes de Covid, sobretudo naqueles que estão vacinados, apesar da ciência não ter ainda nos dado todas as respostas acerca da eficácia das vacinas em relação à variante Ômicron. Mas aqueles que se internam nos hospitais e nas unidades de terapia intensiva, a grande maioria são de indivíduos não vacinados. Estamos aqui falando sobre vacinas infantis, mas é necessário reafirmar a orientação para que aqueles que não tomaram a segunda dose, que há muitos no Brasil, felizmente muito menos do que em outros países, e aqueles que ainda não tomaram a dose de reforço, que procurem a sala de vacinação para completar o seu esquema vacinal. E muitos comentários nas redes sociais sobre o assunto. O ex-ministro da Educação
Abraham Weintraub chega ao Brasil neste sábado, dia 15, para ficar 30 dias antes de então retornar ao trabalho no Banco Mundial em Washington, Estados Unidos, onde é diretor executivo do conselho da instituição. Oficialmente, o Weintraub virá apenas para fazer exames médicos, mas ele deve ter encontros para avaliar a possibilidade de fazer alianças conservadoras para concorrer às eleições de 2022. E também tem na notícia o próprio irmão, o Arthur Weintraub. Se houver um caminho, tanto ele quanto o irmão Arthur Weintraub, ex-assessor do presidente Jair Bolsonaro, estão dispostos a retornar definitivamente para o Brasil. Então, inclusive nesta segunda, dia 10, segunda passada, ao confirmar a viagem para o Brasil, Abraham Weintraub publicou em seu perfil no Twitter um vídeo curto com cenas da famosa reunião presidencial em que ele criticou membros da Justiça e de quando foi ovacionado após depoimento na Polícia Federal. As imagens também apresentaram ações policiais violentas durante o lockdown em São Paulo, relacionadas ao governador João Dória. De toda forma, os dois irmãos são aguardados com expectativas, inclusive por muitos apoiadores, a chegada dos irmãos Weintraub em São Paulo. Já vimos que ex-presidentes do Brasil gastaram 5,2 milhões de reais de dinheiro público no ano passado. Sarney, Collor, FHC, Lula, Dilma e Temer. E isso causou muita indignação por conta do valor milionário de recursos do povo brasileiro. Já vimos a indignação de que o fundão eleitoral causa mais pobreza no Brasil, já que o dinheiro poderia ser usado de muitas formas positivas a favor da população. Este ano, o fundão eleitoral será de quase 5 bilhões de reais. E tem o fundo partidário. O que pouca gente sabe é que o seu dinheiro paga salários altíssimos para figurões dos partidos políticos. Segundo a Veja, apenas os diretórios nacionais dos partidos políticos brasileiros, sem contar as seções estaduais, relataram ao TSE gastos de mais de 280 milhões de reais para sustentar as suas operações em 2021. Quase a totalidade desses recursos é de dinheiro público que as legendas recebem por meio do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, conhecido como Fundo Partidário, que é diferente do fundão eleitoral. Parte desse dinheiro é transferido diretamente para os dirigentes das legendas que recebem salário para exercer cargos como presidente, tesoureiro, diretor ou mesmo pré-candidato, como é o caso dos presidenciáveis Ciro Gomes e o Lula. Ao longo do ano, o gasto com pessoal dos partidos somou cerca de 55,5 milhões de reais, segundo dados do TSE atualizados até o fim de novembro. Os chefes dos partidos estão entre os salários mais altos. José Luiz Pena, presidente do PV, por exemplo, foi o político que mais recebeu recursos dessa forma, 319,4 mil reais em 2021. O tesoureiro do Solidariedade, Luciano Araújo, é o vice-campeão com 292,7 mil reais recebidos no período. A medalha de bronze é do presidente do PSB, Carlos Siqueira, com 283,5 mil reais no ano. Lula, presidente de honra do PT, é o 14º maior salário entre os dirigentes partidários. Ganhou, em 2021, 201,2 mil reais. Ciro Gomes, por sua vez, recebeu 191,8 mil reais do PDT. Carlos Lupe, o presidente de seu partido, recebeu 186 mil. Os demais pré-candidatos não tiveram gastos declarados. O ex-juiz Sérgio Moro já anunciou que tem salário de 22 mil reais por mês do Podemos, mas não há ainda nenhum lançamento em 2021. Ele se filiou em novembro. Os dirigentes dos partidos que têm cargos públicos não recebem recursos partidários, como os presidentes do PT, Gleisi Hoffmann, e do PSL, Luciano Bivar,
as maiores legendas do Congresso, que são deputados federais, os dois aí citados. Os gastos totais do fundo partidário em 2021 foram de 939 milhões de reais, ainda de acordo com o TSE. Para este ano, as siglas terão 1,1 bilhão de reais, sem contar os 4,9 bilhões de reais previstos no orçamento para o fundão eleitoral. Você concorda com tanta gastança? É dinheiro puro dos impostos que o povo brasileiro paga. O empresário Luciano Hang, dono da Havan, teve sua conta no Twitter suspensa pela plataforma. Quem tenta acessar a página nas últimas horas se depara com a mensagem: o Twitter suspendeu as contas que violam ou suspende as contas que violam as regras do Twitter. Em nota, Luciano Hang afirmou: estamos vivendo momentos estranhos na sociedade, onde você não pode ter liberdade de pensamento e expressão. Um absurdo. Não é possível que se tenha uma única verdade e que você não possa questioná-la. Agora não podemos mais compartilhar informações para as pessoas, suas próprias decisões. O empresário ainda informa que a sua equipe está em contato com a plataforma para que a sua conta seja ativada o mais rápido possível. E completa dizendo que continuará lutando pela liberdade de expressão e pelo direito ao contraditório. A ministra Tereza Cristina está atenta aos problemas causados pela seca em vários estados brasileiros. Em Santa Catarina, no município de Chapecó, ela conversou com produtores rurais que tiveram prejuízos com a quebra da safra de milho. A região oeste catarinense apresentou de 20% a 40% da média histórica de chuvas para o mês de dezembro. Em Santa Catarina, o panorama é de 31% de cobertura do seguro para a soja e de 42% para o milho. Tereza Cristina também esteve no Paraná, um dos estados mais afetados pela estiagem. Além de visitar lavouras, conversou com produtores e lideranças rurais. Com ela, uma equipe do Ministério da Agricultura foi a campo para ver de perto a situação das lavouras atingidas pela seca e conversar com os produtores rurais em busca de soluções. Nós íamos fazer o quê? Conversar com os estados, né, com os produtores rurais, para a gente ter essa avaliação mais precisa, para receber um documento aqui dos estados. Nós já recebemos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina também vai nos passar, para a gente saber as ações que nós podemos fazer no governo federal para ajudar os estados e municípios. Tem as mais variadas situações, não só na produção, temos alguns estados com problema de abastecimento de água, até para as pessoas, para a irrigação, enfim. Então nós temos aí, nessa faixa aí, entre o Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, essa estiagem que realmente está judiando aqui, né, dos produtores. A gente fica muito, eu que sou produtora rural, que sou engenheira agrônoma, quando vejo uma lavoura tão bem plantada, com tanta tecnologia, a gente vai com o coração apertado. Agora, o Brasil é um país continental, não dá ainda para a gente dizer, nós vamos ter essa fotografia, essa estimativa das perdas, né, desses estados, e aí a gente vai ver como é que isso se reflete na estimativa do Brasil. A apresentadora do programa Roda Viva, a jornalista Vera Magalhães, foi surpreendida pela resposta do historiador Neil Ferguson, após tentar induzi-lo em uma pergunta. Ela tentou induzi-lo a culpar o presidente Jair Bolsonaro pela gravidade da pandemia no Brasil. Em sua pergunta, Vera citou as várias trocas de ministros da saúde em apenas um ano de pandemia, e chamou o Bolsonaro de negacionista. Por fim, ela questionou Ferguson se uma gestão como a de Bolsonaro não teria agravado o combate ao vírus no país. O escocês foi taxativo ao afirmar que não se pode culpar um presidente pelos males causados por uma doença de alcance mundial. A pergunta que precisa ser feita é contrafactual. O Brasil teria evitado um excesso significativo de mortalidade com outro presidente?
Não acho que teria sido muito diferente, porque o que causou excesso de mortalidade em um país como o Brasil não é muito diferente do que causou isso no Peru e em outros países da região. Foi muito difícil para todos os países da América Latina lidar com esse novo vírus. E o Brasil não foi o pior. Então eu acho que é tentador, muito tentador, colocar toda a culpa nos políticos como que já eram impopulares entre muitas pessoas, particularmente entre os jornalistas no ano passado, disse ele. Ferguson segue, então, sua resposta contundente e ainda desafia a jornalista a dar exemplos de sucesso na América Latina durante a pandemia. Mostre-me um país da América Latina que teve sucesso ao lidar com a Covid-19. A América Latina tende a se sair mal em pandemias. Então, não vamos simplificar demais a história. Podem culpar Bolsonaro pelos erros que ele comete, assim como culpo Trump e Boris Johnson, mas não vamos nos enganar e fingir que tudo ficaria bem se outra pessoa estivesse nesses cargos, afirmou ele. E muitas pessoas não se conformam com a aparência, espinhas, cabelo, pele, enfim. Uma estrela do YouTube chamada Adalia Rose Williams viveu 15 anos para demonstrar que a superação é possível. Adalia Rose Williams partiu nesta semana. Ela sofria da doença de Benjamin Button, uma perturbação genética bastante rara, com incidência de um caso por cada 4 a 8 milhões de nascidos vivos. A informação foi compartilhada pela família de Williams. No Facebook, a família escreveu: Adalia Rose Williams está livre deste mundo. Ela entrou em silêncio e saiu em silêncio, mas a sua vida esteve longe disso. Williams foi diagnosticada com a doença aos 3 meses. A doença de Benjamin Button é uma condição genética que causa envelhecimento precoce, perda de cabelo, entre outros efeitos. Em suas redes sociais, Adalia compartilhava como era viver com a doença. Ela tinha mais de 2 milhões de seguidores só no YouTube. Seu último vídeo foi publicado há um mês e teve mais de 300 mil views. Mesmo com seu terrível problema, ela batalhou o quanto pôde, esbanjando força e superação. E agora alguns dos destaques da live de quinta-feira do presidente Jair Bolsonaro. Completamos 3 anos de governo, 2 em pandemia, ou seja, em 3 anos, 2 em guerra, em mar revolto. E assim mesmo o Brasil cresceu, tá? Tem crescido. O ano passado o crescimento foi negativo, mas todos esperavam menos 10, foi menos 4. E soma-se isso tudo também a confiança que o nosso governo desperta no investidor estrangeiro. Quando fomos ao mundo árabe, por exemplo, no Emirados Árabes Unidos, fizemos uma reunião, tinham 700 empresários, a maioria brasileiros, da FIENG, da Federação da Indústria de Minas Gerais, acompanhado do seu respectivo governador, Romeu Zema, e foi um sucesso. Isso já começa a dar frutos aqui no Brasil. Então, o Brasil é um país fantástico, o nosso governo desperta atenção, sim, por parte do mundo todo, e a gente espera que o Brasil continue dessa forma com a sua política externa, coisa que praticamente pouco existia no Brasil. Alguém se lembra no governo Dilma, quando ela passou mais de um ano e não recebeu as credenciais do embaixador israelense. Então esse era um pouco de governos anteriores aqui. Ministro, transfiro ao senhor uma pergunta que muita gente que acompanha o programa se faz sempre que o senhor aparece por aqui. O ministro vai ser candidato a governador em São Paulo? Boa noite. Eu vou responder essa aí, porque o Tarcísio não pode responder, não. Tá? Conversei com o Tarcísio, ele topou aí ser pré-candidato, né, ao governo do estado de São Paulo. O que eu posso falar? Eu posso falar dos 3 anos que ele teve comigo, né? Poderia antecipar um pouco mais. É um colega meu formado pela Academia Militar das Agulhas Negras. Logo depois ele fez também o Instituto Militar de Engenharia. Prestou concurso para a Câmara dos Deputados. Em 2 vagas, foi aprovado em todo o Brasil. Teve lá na Câmara trabalhando na Comissão de
Transporte também não é desenvolvimento. Integrou também como chefe do DENIT. E no nosso governo tem feito o trabalho que é reconhecido por todos. Então é um tocador de obras, tá? É uma pessoa, é um empreendedor e sabe realmente dos problemas do Brasil todo. Logicamente não vai saber com profundidade, com particularidade certos problemas do estado de São Paulo, assim como eu não sei do Brasil. Agora o Tarcísio pode sim ser uma esperança para São Paulo. Pode ter certeza, ele ganhando as eleições, porventura, vai fazer um trabalho semelhante ao meu, a começar pela escolha do seu secretariado, que tem que ser tecnicamente escolhido. A dificuldade grande que eu tive no começo foi as pressões políticas para que os mesmos grupos de sempre tivessem aqui um naco na esplanada dos ministérios. Seguramos essa onda e hoje a maioria do parlamento entende que foi uma medida bem tomada. Você liga para qualquer ministro nosso, ele sabe o que responder de cabeça, não tem que consultar assessor nenhum. Então o Tarcísio é uma promessa para São Paulo. Poderia o Tarcísio cuidar da vida dele. É uma pessoa que, se quiser abrir mão do serviço público, já que hoje em dia ele é servidor da Câmara dos Deputados, poderia fazê-lo aí fora, estaria muito tranquilo nessa parte. Mas ele quer, no meu entender, contribuir para com o Brasil, disputando eleições por São Paulo. Chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.